publicada em 61, durante cerca de 30 anos, ela vai ter várias formulações, e essas formulações são particularmente interessantes porque percebemos que Marinho dialoga com toda a tradição filosófica, dialoga com os seus conviventes. Tenho aqui o prazer de ter o professor Eduardo Lourenço, e essa reflexão que ele assume como muito fecunda para a sua acuidade vai-lhe levar, no momento que hoje já sabemos terminá-lo, que não estava no início, a assumir não apenas as relações, assumir como problema central o problema da negatividade, da negação. Ele vai descrever nesta mesma carta ao Gil, há 10 anos que eu penso o problema da negatividade. Efetivamente, em 1953, a teoria, que já vinha a ser escrita há 10 anos, sofre uma total reestruturação, portanto passa do que eu chamei uma prototeoria para uma versão definitiva, para uma estruturação definitiva, e essa estruturação definitiva vai levá-lo a colocar no centro da sua reflexão a noção de nada, mas não apenas o nada, mas a noção de assunção do nada. Ora, esta noção esta instância de noção do nada dá-se por uma experiência. E é esta a questão fundamental que se aparece nesta ontologia. Não pode haver nenhuma ontologia, nenhum processo de apreensão, dizer do ser, que se não houver por parte do pensante uma profunda empenho e corresponsabilidade no próprio pensamento. E, portanto, uma tradução de um pensamento em conceitos, em noções, que não seja uma visão experiencial, não basta. Claro que isto seria particularmente óbvio se nós atendêssemos, por exemplo, às meditações metafísicas de Descartes. Claro. Ou, por exemplo, aos escritos sobre cristianismo de Hegel. Claro que, ou que víssemos os textos, os cadernos que Wittgenstein prepara quando escreve os tratados. Portanto, para a verdadeira filosofia é óbvio que o exercício pensante é exercício meditativo intenso. Não é nenhum exercício nem judicativo, nem conceptualizado, nem se mede em papers, comunicações ou teses. E, portanto, há no trabalho de Marinho claramente esta distinção que mesmo neste congresso nós vamos colocar, que a filosofia não se situa nem no domínio do jornalismo, nem na universidade, nem na cultura. É outra coisa. E é uma instância que pode até não ter nome, mas é uma instância que se constitui como uma ética metafísica, com uma existência de absoluta responsabilidade e uma existência de pensar ultimamente e radicalmente. Portanto, é neste sentido, e fui buscar há pouco este é no próprio texto, Marinho, no seu capítulo, é muito interessante porque o livro é muito difícil de se ler. E, portanto, ele próprio diz, é necessário ler de princípio para o fim, de fim para o princípio, o que raramente é feito. E ele só vai dizer o que é que pensa sobre a situação contemporânea nos últimos capítulos. O que normalmente se faz é que os intérpretes, e eu próprio coloco, não conseguem mostrar os passos, os estádios da meditação sem fazerem transcrições de largos parágrafos ou sem, por exemplo, truncarem a estrutura interna da meditação. E isto significa que rapidamente o pensamento de Marinho torna-se num conjunto de clichês, o que se une, que verdadeiramente já não evocam nada, nem o modo como se constitui. Ora, Marinho, nesta formulação que ele faz nos seus capítulos, diz efetivamente que nós ainda estamos num segundo momento do espírito, onde o espírito surge como único incriado, mas esta noção de único incriado, este espírito, por assim dizer, está misteriosamente na mente de todos os humanos, mas também não é justificado como, não é? Reconduz a uma filosofia que se constitui sob a forma de uma razão raciocinante. E agora, a extrema dificuldade da época ao que nós somos convidados a assumir é uma época onde, simultaneamente, a cisão extrema, o aparecimento das coisas mais imediatas é também um índice de uma cisão ou de um aparecimento do absoluto, do que ele diz do nada que emerge do originário. Ora, esta fórmula de correlações, de facto, ele vai desenvolver por uma espécie de nova lógica, uma lógica de uma nova forma dialética construída sobre
visões de contrapolaridades, isto é, ele parte da instância do unívoco, que é uma visão unívoca, que vai depois contrapor-se por uma cisão absoluta, o princípio do múltiplo, mas quando verdadeiramente o pensamento consegue extremar estas posições e pensa que já não pode encontrar solução que as harmonize, é quando emerge a noção que as reconcilia, e esta noção é exatamente a presença do insubstancial substantivo do espírito, que se revela primeira. Portanto, há-se, por assim dizer, uma rítmica e ao mesmo tempo uma cadência, mas ao mesmo tempo esta cadência, esta rítmica, constrói um nódulo, uma topologia muito rigorosa. Muito rigorosa. Havia um interlocutor também das cartas que lhe pergunta como é que ele faz isto e sugere, ele é um matemático, reconhecer na obra de Marinho uma álgebra filosófica. Uma álgebra que verdadeiramente quem percebe as operações as reconhece. É um pouco isso que nós vemos, por exemplo, quando Fernando Gil retoma o pensamento de Marinho na sua tentativa de compreender, do ponto de vista naturalista, a noção de evidência, uma evidência como uma alucinação. O que ele está a transpor é a visão desta visão unívoca, isto operando-a e tornando-a operativa. Aliás, se lerem Fernando Gil, perguntem o que é que são os operadores, porque eles nunca estão definidos. O que é que são os operadores da evidência? Como é que se operam as estruturas que vão construir a evidência ou a objetividade? Enfim, um texto que ele não chegou a publicar nas suas formatos. Portanto, há aqui uma acuidade do pensamento de Marinho ao qual nós não estamos ainda a corresponder e que, portanto, por assim dizer, retrocedemos nas exigências que seriam dadas ao pensar. Portanto, a obra de Marinho, portanto, não só tem esta questão, como, enfim, ele é obrigado nesta obra, ele pretende, ele, claro que dialoga, conhece, estamos a falar de alguém que conhece a tradição, Platão, Aristóteles, Plotino, Descartes, Malebranche. Portanto, nós estamos aqui a alguém que está circunscrito a uma cultura dita nacional, ou que se faz a partir da cultura nacional. O que ele está a discutir são com estes autores e a reconhecer algumas dos caminhos que eles percorreram, outras das suas indecisões, as dele próprio, e deste autor. Enfim, há aqui, por exemplo, um pensador que continuamente ocorre, é Pascal. Esta exigência leva-o, ele é um filólogo, e, portanto, simultaneamente a trabalhar sobre dois aspectos. A trabalhar sobre a língua e, a partir da sua estruturação gramatical mais funda, e, portanto, estamos a falar de afirmar, de negar, estamos a falar, portanto, daquilo que hoje os linguistas chamam uma pragmática performativa, mas também sobre o significado das declinações. O acusativo, o dativo, o ablativo, que são, por assim dizer, categorias mais fundas do que aquelas meramente perceptivas. Enfim, não quero aqui estar a pôr como se fosse um obstáculo ou um adversário à estrutura de Fernando Gil no Tratado de Evidência, mas ali a relação perceptivo-linguística também está perfeitamente marcada, no entanto colocada sobretudo sobre as orientações motoras e não sobre as categorias da linguagem na sua estruturação gramatical mais funda. E é por isso que o trabalho dele é um trabalho sobre a noção do genitivo ser da verdade, verdade ser sem verdade, verdade sem ser, é o ablativo. Ser para a verdade, é o dativo. E, portanto, esta forma leva também a desconstruir a sintaxe. E temos um texto, Oscar Lopes viu muito bem, construído barrocamente. O que significa, tal como nas igrejas barrocas, é necessário ter a experiência do caráter sombrio da fé para perceber o modo como a luz reflete as sombras desse caráter sombrio. E nós precisamos, portanto, de perceber o modo como o silêncio trabalha na língua para percebermos as cadências sintáticas e as semânticas. E, ao mesmo tempo, Marinho é conduzido a manter, às vezes forçadamente, os termos e as noções habituais. Amor, inteligência, fé. Os textos inéditos mostram claramente
que ele tinha a consciência de que era forçado isso. Eu, quando está a falar de amor e fé, verdadeiramente não é o que nós entendemos, seria mais próximo, talvez, das noções de crença e de convicção. Quando ele fala de um juízo e de uma razão, ele, mais do que estar a dizer o que é as formas enunciativas, portanto, predicativas, está a falar da intenção judicativa que nos toma. Portanto, é um homem que nos desnuda, que nos coloca nus perante a nossa própria experiência e que mostra muitas vezes, sobretudo, a nossa pusilanidade pensante. Isto é, de nós não levarmos às últimas consequências as exigências que o pensamento coloca e rapidamente passarmos para soluções mais rápidas, mais fáceis, mais comuns, que não nos deixam, portanto, ir para as altas montanhas. Falamos muito de Nietzsche, mas praticamos muito pouco. O que aqui se coloca como uma questão fundamental, que Marinho vê, porque Marinho publica esta obra muito desenvolvida, do qual ele faz uma apresentação muito densa em 1960, e ele percebe-se logo da extrema dificuldade. Joel Serrão, Fernando Gil, Eduardo Lourenço fazem alguns comentários que ele acolhe, vê-se isso nos modos como estão nos seus apontamentos, e então propõe-se fazer uma nova explicativa da teoria. E esta obra é aquilo que nós pensaremos publicar nos volumes que vão seguir na imprensa nacional, que serão esta explicação. Só que este processo explicativo, e por assim dizer ainda, de dar conta, permite-lhe duas coisas. Por um lado, perceber que os princípios lógicos de que se baseia uma teoria do espírito como teoria do haver, não se constrói sobre um princípio da identidade, mas sobre o princípio da contradição. E, portanto, a contradição deixa de ser um princípio expurgado. Reparem que em Aristóteles, na crítica, na discussão com os sofistas, o princípio da não contradição não tem fundamentação. Da Barraca Ação mostrou isso muito claramente. Há, por assim dizer, um acordo tácito entre falantes para que não se contradizam. Portanto, o que existe é uma contradição. Há um princípio contraditório. E esta contradição é de um princípio que se vai mudar. E esta que é a grande dificuldade. Que é a colocar a iniciativa do processo de ser e verdade numa instância que não pode ser identificada. E que, pelo contrário, e ele toma isso na mostra, a verdade, quando é assumida a partir deste nada, é simultaneamente uma articulação entre o que é secreto e o que se patenteia, portanto, este jogo alético, a aletheia diz isto, mas ao mesmo tempo entre uma ocultação, um segredo e um longo processo que aquilo que nós tocamos como verdade vai aguardar para que, por assim dizer, estejamos à altura disso. Portanto, pensar radicalmente toca naquilo, numa dimensão fundamental da verdade, que é a sua dimensão genesíaca. Genesíaca. 5 minutos. Ora, esta ideia de uma dimensão genesíaca permite, então, a quem, por assim dizer, a sua dificuldade extrema da relação entre ser e verdade, aceder a uma concepção da verdade como uma concepção que se vai se tornando outra verdade, uma verdade genesíaca, uma verdade nova. E é nessa outra verdade, tem o pensador, o sujeito que se coloca, ele, por assim dizer, tem a responsabilidade de perceber os limites e, simultaneamente, a finitude ao qual ele confronta. De uma forma que o assume como seu, como se torna sua, e, portanto, de algum modo, encontra também os caminhos compreensivos, explicativos. E é isso, aliás, muito da experiência que tiveram as pessoas que o contactaram, Marinho, é que ele era um homem particularmente compassivo e compreensivo, isso é bastante dialogante, mas ao mesmo tempo particularmente rigoroso no modo como se confrontava com os limites e, sobretudo, com a prepotência de quem toma uma das formas de razão como uma forma de razão determinativa.